O Homem de Ferro agora é o Doutor Destino. Isso só reforça a falência dos filmes da Marvel, você viu isso? Eu vi por alto, não é uma coisa que eu domino, sabe, não é uma linguagem. Teve uma época que eu acompanhava filmes da Marvel e tudo mais, mas assim, há muitos anos É, atrás, pois é. então, enfim, eu tô muito muito por fora de por que sequer que isso faz sentido, sabe, por que que essa frase faz sentido. Eu Aham. não tô dentro desse discurso. Então, ó, basicamente é isso, ó. O Robert Downey Jr., né, que estava banido da timeline do universo cinemático da Marvel, simplesmente porque o Homem de Ferro morreu, né, ele agora está voltando para esse mesmo universo, só que agora como Doctor Doom, né, o Doutor Destino, no filme dos Vingadores que deve sair em 2026, né, que vai ter lá o título de Doomsday. Aí, isso me faz pensar em algumas coisas, sabe, assim, primeiro, eu fico pensando no seguinte: qual que é o contexto econômico que vivem os filmes da Marvel, né, porque a gente tem a sensação que eles estão caindo. Mas será que estão caindo mesmo? Porque às vezes tem esse viés também, né, Clara, porque quando começou lá em 2008, pô, é o quê? 16 anos atrás, a idade que a gente tinha. Será que agora só a gente que não tá mais prestando atenção exatamente? Será que é uma quebra de interesse? Que a história que eu tinha na cabeça era a seguinte, né, esses filmes cresceram sem parar até os Vingadores Ultimato, daí tem caído a cada novo lançamento desde então, com picos muito ocasionais, e aqui eu estava pensando mais no Deadpool e tal. Daí eu fui ver se isso era mesmo verdade, e meio que é. E aqui eu tô citando dados da Wikipédia, porque eram dados demais para sair catando em cada lugar, mas ali tem um consolidado legal. Mas só para entender, eu vou falar de alguns lançamentos pontuais, pulando outros para não ficar exaustivo, né. Mas o que que acontece? Presta atenção nos números, né. Primeiro, estreando a coisa toda, a gente tem o primeiro Homem de Ferro lá em 2008, que teve bilheteria de $580 milhões. Daí tudo ainda tem receita meio medíocre, porque tá começando, né, tem o Hulk, Thor, Capitão América e tal, tudo entre 260 e 600 milhões, até que Vingadores fatura 1,5 bilhão de dólares. Isso decola, né, e o patamar médio dos filmes fica meio que entre 600 e 1,5 bilhão de bilheteria. Aí vem o Vingadores Guerra Infinita e faz 2 bilhões de dólares de bilheteria. Nisso, em 2019, o Vingadores Ultimato faz 2,7 bilhões, é muito dinheiro, e meio que mata tudo. Ele faz uma grana enorme e, tipo assim, tem uma derrocada bem íngreme ali. Dali pra frente, então, tudo volta para patamares piores até às vezes, do que lá do começo, que foi em 2008, com bilheterias de até 900 milhões, aqui ainda tá legal até, mas que caem para 370 milhões. Aí tem de 161 milhões com as Marvel, né, lá em 2023. E isso com ocasionais estouros, né, do Homem-Aranha, que voltam a chegar na casa dos bilhões, e sem contar aí ainda os filmes fora do MCU, né, que é o caso do Deadpool, por exemplo, que não estava constando ali na lista. E isso, Clara, essa narrativa numérica, que eu nem sei se a tabela da Wikipédia está atualizada contando inflação. Porque se não tiver contando inflação, aí o buraco é muito mais embaixo. É 16 anos de inflação, que tem toda a desvalorização da moeda, que é muito menor no dólar, mas que ela existe ainda, né? Ou seja, é uma história de ascensão com uma queda brusca e que está piorando e que quer desesperadamente se recuperar. É interessante, né, essa história contada pelos números, ou eu que sou doido das tabelas, sei lá, eu gosto desses negócios. Eu gosto também. Então não sei, eu não sou a melhor pessoa para avaliar se você está sendo doido das tabelas. Ok, pode Mas, ser. de fato, eu vejo esses números contarem uma história, claro, né, uma história Uhum. de ascensão e queda, né. E aí, assim, a gente, né, e os executivos da Marvel, a gente fica até pensando: será que o universo da Marvel, então, ele só é possível com casting antigo e original, né? E é essa atacada aqui com o Robert Downey Jr., mas que a gente não precisa de ser nenhum gênio para entender, né? Que com essa queda que os filmes da Marvel estão tendo desde o Vingadores Ultimato, lá de 2019, eu estava começando a ter, claro, uma sensação de que a natureza está se curando, sabe? Essa vibe assim, que eu tenho visto menos atenção sendo dada para filmes de heróis e mais atenção sendo dada para novas franquias ou filmes com uma narrativa um pouco mais independente. Não que o cinema tenha recuado em nenhum momento, nem que tenha algo de errado especificamente com filmes de herói, até porque eu gosto e acompanho, mas a sensação que dava é que durante anos
16 anos, para ser mais preciso, que é o tempo desde o primeiro Homem de Ferro. Enfim, há alguns anos parecia que só esses filmes de heróis que dominavam a sala de cinema, sendo muito difícil de assistir qualquer outra coisa praticamente quando tinha um outro grande lançamento que você quisesse aí ir para poder ver um filme ou outro. Você já teve essa experiência, claro, de querer ir no cinema e só tem um filme passando, aí você fica assim: "Ah, não vou ver cinema", é isso. Não, é uma chatura, né, eu também tô, tipo, muito cansada e eu também associo a Marvel a isso. Mas eu acho, Léo, que as coisas cansam. Eu acho, assim, que eles podem Aham. até estar tentando, eles podem tentar, eu acho, assim, que é um direito deles. E eu fico pensando até na lógica, sabe. O Robert Downey Jr., ele não é um ator de filmes de herói, ele é um mega ator, ele é um baita Mega. ator. Só que pensa assim, quem tem condição de oferecer pra ele, eu nem sei se saiu quanto é que ele vai ganhar por esse filme. Eu imagino uma casa, assim, dos milhões, assim, absurdo, tipo, Aham. um contrato surreal, que é uma coisa que a Marvel tem condição de pagar, porque a presença dele reflete diretamente em bilheteria. Então, assim, é um investimento que eles fazem, dar uma parcela de um dinheiro que eles nem ganhariam se não fosse ele estar ali, sabe. E aí eu fico pensando que vira esse ciclo, né, de que a Marvel precisa dele pra trazer bilheteria, e ele meio que precisa da Marvel dinheiro assim, né. Então fica meio que essa lógica aí de dependência, porque é meio triste, né, também ver um ator É. desse calibre preso nesses papéis e nesse tipo de filme, né, dá vontade assim: "Ai, deixa ele fazer outras coisas, a gente merece ver ele em outros lugares, ele merece também", sabe, enfim. Mas é dinheiro, né, a gente sabe que é uma moeda, que é uma transação, assim. Mas eu também associo Marvel a essa mesma questão, quase que um esgotamento criativo, sabe, de tipo, acho pouquíssimo inspiradora a ideia de filmes infinitos ligados numa só história. Mas é isso, né, eu sinto que tá perdendo força e meio que é isso, esse último canto do cisne, sabe, é uma Uhum. tentativa aí que eu não acho que emplaca. E aí é isso, né, então o Robert Downey Jr. consensualmente aí voltando como Doutor Destino, o que é de fato uma relação bem louca mesmo, de fato, assim. Mas eu uma coisa assim, gente, aí só falando, ele antes ser Homem de Ferro e agora ser Doutor Destino, isso não é uma coisa que me desanima particularmente, porque eu ainda vou ver esse filme, esse é o fato, enfim. Mas Ah, a culpa é você! eu Você é sou o o culpado. culpado! Não tem que É. assistir não, Léo. Eu vou ver, assim, vai ser um dos meus 5 filmes do ano. Não, sacanagem. Lá de Meu Deus! 2026, 2026. Mas não me desanima particularmente ele estar nesse outro papel, porque eu como a Clara falou, ele é um baita ator, eu gosto da atuação dele e pensando no papel que ele fez de Oppenheimer lá, no quão irreconhecível ele tá na pele do Lewis Strauss, eu acho que é bem tranquilo imaginar ele transformado no novo personagem aí maravilhosamente bem. O que que me desanima mesmo é isso aí, no entanto, essa perspectiva de pensar na tentativa de retomar um cinema só de heróis, que eu gosto até, mas esse monopólio aí meio que já cansou demais.